Estamos iniciando mais um episódio de Memória Política de Nova Friburgo. E hoje o nosso convidado é Mário Aguilera Campos. Eu fiz uma covardia com ele, que eu chamei ele no dia do futebol do Fluminense, do jogo do Fluminense, mas a gente vai acabar antes de começar o jogo. Mário, você vem de uma família de políticos, seu irmão, né, foi vereador por vários mandatos e você foi vereador em 3 mandatos aqui em Nova Friburgo. Por que você entrou assim? Como é que foi a sua entrada na política? É interessante que quem me botou na política não foi nem o meu irmão. O meu irmão foi vereador por 4 mandatos, mas ele nunca me chamou para fazer parte da política. Eu sempre ajudando ele na política, mas ele me colocou na política. Quem me colocou na política, por incrível que pareça, foi Olavo Leite. Olavo Leite era candidato, se não me engano, a prefeito, junto com o Heródoto, uma coisa assim, e ele me chamou para ser candidato a vereador. Eu fui candidato a vereador e, felizmente, ganhei essa eleição. Aí, daí para frente, eu comecei a ser político e meu irmão sempre me apoiando. Ele gostou da ideia de eu ser político também. O senhor participou de um momento, assim, aliás, 2 momentos, a gente vai falar sobre ele, na história política aqui de Nova Friburgo, que foi aquela renúncia do Paulo Azevedo, do Neuci, aquele mandato aí o mandato tampão, né, do Jorge Muniz. Aí, no caso, teve eleição, o senhor foi eleito presidente da Câmara para substituir o Jorge Muniz. Né? Foi um momento, assim, bem conturbado, né, da política de Friburgo. Na realidade, houve 2 momentos assim, bem conturbados na política, que o vereador Jorge Carvalho está aqui presente, ele presenciou isso tudo comigo. Eu vim a ser presidente da Câmara, substituindo Jorge Muniz. E, por sinal, era um excelente cidadão, um excelente vereador, excelente companheiro, né, Jorge? Era uma pessoa maravilhosa e ele veio a ser prefeito de Friburgo. E eu fiquei como presidente da Câmara, em substituição a ele. E fizemos a eleição e eu ganhei para substituí-lo. Aí, uma outra eleição que teve, o Jorge deve saber disso também, eu fui eleito com um mandato de período normal de 4 anos. Eu ganhei a eleição. E, por incrível que pareça, o Sebastião Pacheco, ele pegou as células todinhas no dia. Nós ganhamos a eleição, o Jorge sabe disso. Ganhei a eleição, o candidato era eu e Carlos Lira. Ganhei do Carlos Lira, por 1 voto. Aí o Sebastião Pacheco, que estava na mesa comandando a eleição, pegou as células todinhas, embolou tudo, rasgou e falou: está encerrado, não tem eleição hoje. Mas eu já tinha ganho a eleição. Aí marcou-se para a semana seguinte. Aí evidentemente que o Paulo Azevedo, muito astuto, ele foi lá e convenceu a pessoa que tinha votado em mim para passar para o outro lado. Aí eu perdi para o Carlos. Eu já contei esse episódio. Você contou aqui, né? Já contei Mas eu tinha ganho. Você contou isso aí? Eu ganhei a eleição. E que eu avisei ao Tião que você ia ganhar a eleição. Que eu já sabia de antemão. Sabia. Mas ele virou a mesa. Porque o candidato natural ali era eu. Então, o Lira não abriu mão. O Lira falou que só votava nele. E eu, para perder, falei: não vou entrar para perder. Aí você sabia que ele ia perder? O Lira já tinha feito lá o esquema dele, ele bateu o pé. Eu falei: eu vou perder, vou levar a fama de traidor. Então, o que eu fiz? Na hora da eleição, eu retirei meu nome. E eu deixei o Lira meio que assustado, porque aí ele teve que manter o nome dele. Ele não queria ser presidente. Ele estava fazendo o movimento, Mário, no sentido de que o Heródoto queria que eu fosse presidente. E o Lira estava servindo ali para fazer aquele movimento. E quando ele bateu o pé que seria ele, que eu disse: eu retiro minha candidatura, ele levou um susto. Porque aí como é que ele iria sair do jogo? Verdade. Então eu recuei, sabia que tinha um voto traidor ali, o voto era secreto. A hora que eu votei, eu mostrei meu voto, falei: Lira, saí da sala, aqui, Lira, estou votando em você. Porque eu sabia que ia ter um voto ali. Provavelmente ia pensar que você que estava atrás. Exatamente. Ia cair tudo em cima de mim. Isso aí. E o Tião Pacheco falou que se tivesse voto rasurado, que ele iria anular a eleição. E não teve voto rasurado? Teve.
Isso eu nem observei isso aqui. O Rogério vasurou o voto lá da Roda. Rogério Barroso. Pois é, mas era só cancelar o voto dele de qualquer maneira, eu tinha ganho a eleição. Mas ele não sabia que o voto era do Rogério. Mas ele pegou, astutamente, quer dizer, ele chegou e virou a mesa. Literalmente ele virou a mesa da eleição. E o Lira levou um susto quando virou o presidente. Exato, virou. E depois ele sabendo de antemão que ele tinha perdido a eleição. Mas o Sebastião Pacheco literalmente virou a mesa. Essas são as histórias. Outra coisa. Agora existiu uma certa rixa entre você e Tião, né? Assim, vocês não tinham um relacionamento tão próximo como nós. Não tinha, porque ele era. Mas ele era um pouco truculento, não é mesmo? É que uma vez, eu até como presidente, eu chamei a atenção dele, me disseram que ele estava armado dentro da Câmara. Eu falei, isso não pode. Chamei a atenção dele. Ele, muito autoritário, você sabe que ele lidou com ele era muito autoritário, muito trabalhador, mas muito autoritário também. E ele não ouvia ninguém, né? Tanto é que ele se dispôs até com o Heródoto, né? Ele era vice do Heródoto. Vice do Heródoto não conseguiu ficar com o Heródoto não conseguiu aguentá-lo. Ele era complicado, ele era truculento, ele era muito mandão, entendeu? Então é a única coisa. Mas talvez vocês não saibam que com todas as rixas que eu tive com ele, eu resolvi o problema da aposentadoria da esposa dele, lá na Câmara. Foi eu que resolvi. Eu sou um homem, se eu não puder ajudar, atrapalhar, não atrapalho, mas eu ajudei a família do Sebastião Pacheco para poder resolver um problema de justiça, não é nada de falcatrua, né? Ela fazia jus àquela aposentadoria, então nós corremos atrás para que ela fosse aposentada por lá. E assim foi feito. Né? Então são coisas que a gente faz. Outra coisa que, se você me permitir, Janaína, eu abordar aqui, é um assunto que, quanto a Paulo Azevedo. O Paulo Azevedo, nós tivemos dois grandes líderes em Friburgo, incontestáveis, chamavam-se Paulo Azevedo e Heródoto Bueno de Mello. O Paulo Azevedo era da linhagem do Jorge, que estava sempre com ele, era o representante dele. E do lado do Heródoto, eu que era o representante. Então, aconteceu um fato uma vez, a Terezinha, minha esposa, ela era diretora do João Bazé. Lá do bairro Ipu. Minha mulher, a Terezinha Aguilera, ela foi diretora lá por muitos e muitos anos. Mas o colégio estava atrofiado, precisava ser ampliado. E ali tinha um terreno que dava para a rua de cima do PLC, que era do Estado. E dependia do prefeito me ajudar naquilo ali. Aí adversário de Paulo Azevedo, eu falei, eu agora vou ver se ele é uma pessoa que gosta de Friburgo, e gosta da educação, e gosta do progresso de Friburgo ou não. Ou ele é somente político. Fui lá, falei com ele, sobre isso, o prefeito, você tem que me ajudar, porque depende da prefeitura pedir o terreno que é do Estado, para que a gente possa fazer a ampliação do João Bazé. Tinha que desapropriar uma área anexa para poder o Estado fez a planta, o Estado fez todo o estudo de ampliação do João Bazé, mas o que o colégio precisava, a área não suportava, então tinha que desapropriar uma área em anexo. E aí o Mário pediu, o Paulo era o secretário de Educação, né? Você lembra? Aí o que aconteceu? Eu falei com ele, falou assim, o que tiver que fazer para o bem da educação em Nova Friburgo será feito. Marcou com a Terezinha, minha mulher, eu já nem fui mais para aí já é questão de diretora do colégio, com ela não entra parte política, nada disso. A Terezinha foi para lá, a Terezinha fala até hoje isso aí, com muito orgulho. Ela ficou lá no gabinete dele, talvez até umas 2 horas da manhã, chamou, acho que era Lúcia, que era do departamento de obras lá. É Lúcia, se não me engano. Lúcia Stutt. Os três juntos. Lúcia, tudo que a dona Terezinha quer no projeto para ampliação do João Bazé, faça, e para ontem, não é para hoje não, para ontem, fez tudinho para a Terezinha. A Terezinha fala isso com lágrimas nos olhos. A Terezinha tem uma gratidão muito grande pela memória do Paulo Azevedo, porque ele foi fantástico nesse momento. Fez tudinho, e hoje você vê lá, talvez o maior e melhor colégio da rede
estadual de Nova Friburgo, do estado, aqui em Friburgo, é o João Bazé. É Maravilhoso. Importante, Se vocês tiverem oportunidade de irem lá no João Bazé, vão ver que escola. Tudo é moderna, tudo feito a tempo e a hora, graças à coordenação e ao trabalho do nosso prefeito na época, Paulo Azevedo. Ô Mário, você falou das duas grandes lideranças de Friburgo, Paulo Azevedo e Heródoto. Você poderia, assim, estabelecer um paralelo entre os dois, assim, de diferenças, né? Ora, maneiras de governar? Eu sintetizo isso aí com uma frase interessante. Os dois amavam muito Friburgo. Os dois tinham muito amor por Friburgo. Tinham muito amor. O Paulo Azevedo, ele era mais amigo dos correligionários deles. Ele abraçava mais a equipe dele. O Heródoto, ele tinha um defeito. Ele estava com a equipe dele toda abraçada, mas ele queria conquistar o inimigo. Aí dava muita ciumeira. Se eu estiver falando alguma coisa, você pode falar. Se era isso. Ele é uma pessoa que ele gostava muito de querer novas conquistas. Estava com o grupo dele, mas ele queria algo mais. Ele queria conquistar o do outro lado, o adversário também. Mas eles têm uma falha muito grande, Mário. Tanto não fizeram liderança. Não fizeram liderança. Quando eu cheguei aqui, Janana, eu falei com você. Friburgo carece de liderança. Friburgo não tem mais liderança. O senhor diz assim que eles não deixaram sucessor. Não deixaram. Acho que eles não queriam. Isso é um defeito do ser humano. Tem ser humano que não gosta. Eu vou dar um exemplo a vocês. Minha vida inteira, eu sou casado há 54 anos. Desde que eu casei, eu fui trabalhar no Cônigo, fui morar no Cônigo, fui ser dirigente do grupo de promoção, que eu estou lá até hoje. Agora devido às enfermidades que eu fui acometido, eu tenho que começar a me desligar das coisas. Então, o grupo de promoção humana, até 30 de junho do ano que vem, eu estou presidente, mas eu já estou preparando novos elementos para que possam me suceder, porque eu não posso ficar eternamente no lugar. Então, esse que é o grande detalhe que você falou muito bem. Eles não deixaram novas lideranças, eles não fizeram novas lideranças. Eles tinham um grupo político muito atuante, dos dois lados. Exatamente. Os debates na Câmara eram acalorados, eram debates de alto nível, mas ficava ali. Exatamente. Nenhum de nós teve oportunidade. E quem batia o martelo no final era ele ou o Paulo Azevedo? Ele e Heródoto. O Paulo e Heródoto que batiam. O martelo acabou. Exatamente. E não tinha jeito. O resultado está aí. E você observa que o município, que foi muito beneficiado pelo trabalho deles, hoje sofre por falta de liderança, por falta de... Você assiste uma sessão da Câmara, um vereador xingando o outro. Não é uma coisa de baixo nível. Muito ruim. O Conselho de Ética da Câmara não toma providência. Não funciona. Quer dizer, então, nos momentos mais difíceis que nós passamos aqui ao lado, aqui no Poder Legislativo, nós nunca faltamos o respeito de forma alguma. O Mário estava falando da esposa dele, da Terezinha, colega professora. Trabalhei com ela no Colégio Feliciano Costa um tempo. E quando eu assumi a Secretaria de Educação, ela dirigia a creche Emílio Melhorança. Ela foi diretora do Emílio Melhorança, lá na Rua Espírito Santo. Lá no Bela Vista, em Olaria. E o Paulo me deu o decreto para que eu nomeasse as diretoras. Eu mantive a Terezinha. Até porque ela era muito amiga da minha irmã, Celi, que era supervisora, e Celi falava muito bem do trabalho dela, e eu conheci e mantive. Mas aí o Mário começa a atritar com o Paulo na Câmara, né? Assim como eu atritava com a Heródoto. Também. Né? E aí um dia a Terezinha me procurou lá na Secretaria de Educação com uma carta pedindo exoneração do cargo de diretora e pedindo exoneração do concurso, que ela era do quadro fixo da prefeitura. E aí ela me explicou, ela falou: olha, eu não posso fazer parte da administração com o meu marido fazendo essa oposição que ele faz ao prefeito. Isso não é ético. Então,
eu quero entregar o cargo de diretora e pedir exoneração da função de professora. Aí eu falei, olha, Terezinha, eu não vejo dessa forma, mas vou respeitar 50% do que você está trazendo aqui. Ser diretora da unidade, se você não se sente bem, eu entendo perfeitamente, eu vou aceitar a sua exoneração. Agora, você pedir exoneração de um cargo que você conquistou por concurso público, por mérito seu, eu sendo seu colega, não posso permitir isso. Eu vou indeferir o seu pedido de exoneração do cargo de professora. Isso aí não tem nada a ver, porque amanhã o prefeito é outro. Com certeza. O secretário de educação é outro. Você vê como é que se conversava em alto nível. E eu não deixei... Nada de revanchismo, né, Jorge? Nada que... Eu ia deixar acontecer isso, ainda com uma colega professora. Claro. Pessoa que eu respeitava, tinha... na época eu era professor de Viviane. Minha filha, que é professora no Canadá. Que é médica no Canadá. Mário, meu vizinho, quantos anos? Quer dizer, a gente se conhece há muito tempo. Então, determinadas coisas você não pode permitir que aconteça. E aí, ela pediu exoneração. Eu nomeei a esposa de Jaumir Saipa para substituí-la, Edna, que ficou lá dirigindo bastante tempo. E falei, Terezinha, se você não se sente bem na rede, eu vou conversar com o Carlos Guimarães e fazer uma permuta a alguém do Estado que queira vir para a Prefeitura e você... do município vai para o Estado. Até com e assim foi feito. Né? Se foi feito, ela hoje está aposentado. Está aposentado, Então são coisas que e nunca deixou de exercer a função dela com dignidade, da mesma coisa. Muito bom. Agora, Mário, você falou que bateu muito no Paulo Azevedo. Era somente porque você era oposição ou você tem alguma coisa pontual, assim, que você sempre divergia do Paulo Azevedo? Não, olha que é oposição, o que acontece? Eu vou dar um exemplo mesmo. Essa casa que eu acabei na avenida, que foi, ele pagava um aluguel astronômico daquela casa. Quando o dinheiro que ele pagava de aluguel ali, aquilo poderia ser comprado aquele imóvel desapropriado e comprado o imóvel, que saía muito mais barato do que pagar um aluguel caro daquele ali. Qual casa? Onde ele tinha ali, era do Lomônico, que era o... Hoje é um prédio. Hoje, é ao lado, ali perto da casa do Dr. Madeira, né? Então, você vê, e aquilo ali foi andando com a justiça, acabou nosso mandato, acabou essa vereança, aquele negócio todinho. Tempos depois que veio a justiça para que eu fosse ratificar as minhas denúncias, eu peguei aquilo tudo e falei, meu Deus do céu, eu vou na casa do Paulo Azevedo. Fui na casa dele, ele me recebeu muito bem, aquele jeito dele, gentil de abraçar, de beijar a gente. Expliquei a situação a ele. Ele falou assim, Guilherme, você faz do jeito que você achar melhor. Eu falei, não, eu vim aqui pedir sua opinião. Não, você, se quiser levar adiante, faz do jeito que você quiser. Eu falei, não, eu estou aqui pegando e jogando, rasgando, porque eu não vou levar adiante isso aqui não. Que seria uma indignidade de minha parte, porque tinha algumas coisas que eu não concordava na sua gestão, mas tinha muita coisa boa que você fez também. Então você botar numa balança, você foi uma pessoa muito útil, muito importante para nós do Friburgo. Então jamais eu ia manchar seu nome, de minha parte jamais. Olhei, joguei, ele me abraçou, chorou junto comigo, quer dizer, então, depois em seguida veio 2011 aquela catástrofe, como todo mundo sabe, que ele morreu estupidamente lá na cidade de Teresópolis. Lamentei muito porque eu era adversário dele, mas eu tinha admiração por ele também. Eu tinha admiração porque, tanto ele que eu acabei de falar com vocês, que tanto ele como Heródoto são duas pessoas que amavam e gostavam muito de Friburgo. Hoje o político chega aqui em Friburgo, você pergunta o nome de uma rua, ele não sabe responder. Onde fica uma rua tal? São pessoas que não têm história com Friburgo. São pessoas que não conhecem Friburgo, não conhecem a vida de Friburgo. Então, não existe comprometimento. É aquele do agora. Ganhou a eleição às vezes por um acaso, porque o eleitor às vezes é meio complicado na hora de votar. Então, votou mal, depois se arrepende. Agora, em quem votar daqui para frente? Eu não sei. A gente fica sem saber em quem votar. Dentro disso que você está falando, nós estamos assistindo aqui o governo do estado realizando toda essa obra de macro. Por sinal, muito bom, né? Aqui no perímetro urbano de Friburgo. Isso é dentro daquele projeto
que nós aprovamos na Câmara. Projeto elaborado pela concessão de serviço de água e esgotos, que precisava ter a aprovação da Câmara, porque seria parte da dação e pagamento da concessão. Então isso foi levado para a Câmara Isso Municipal. foi tudo elaborado por Paulo Azevedo. Pelo Paulo Azevedo. Por Paulo Azevedo. E o Mário, adversário, Mas eu votei a favor. votou a favor. Claro, Eu votei a Hoje favor. nós estamos vendo aí sendo executado. Exatamente. Né? Agora você vê, pô, Mário Aguilera votar num projeto de Paulo Azevedo, muitas pessoas ainda falaram, deve ter levado o dinheiro do Paulo Azevedo. Não levei não, porque eu amo Friburgo. Eu, na época, eu conversei com o Paulo Azevedo, conversei comigo, que era meu líder político, que faleceu agora recentemente, Francisco Dornelles. Ele falou, não, o projeto do seu prefeito lá é maravilhoso, vamos votar a favor. E votei, nunca me arrependi. Está sendo executado agora. Exatamente. Mas eu conversava na não. segunda-feira, a última segunda-feira, hoje é dia 27, Hoje é 27. 25 de setembro, eu conversava com o Conde Bittencourt. Ele jantou comigo segunda-feira. Né? Foi. E ele dizia que a maioria das obras que o governo do estado iniciou nos municípios estão paralisadas por falta de verba. E ele estava assim, admirado que aqui estava avançando. Aí eu falei com ele, Conte, é pelo seguinte, aqui o projeto estava pronto. Exatamente. Era só executar. Você contou a história a ele, né? Contei. Ah. Nos outros municípios, o Estado, além de executar a obra, teve que fazer o projeto. Então, veja, a importância do administrador ter visão de futuro. Pensar lá na frente. Ter visão As duas rodoviárias do Friburgo, quem pensou nisso aqui? Uma rodoviária norte-sul, quem pensar? Paulo Azevedo. Exatamente. Entendendo? Duas rodoviárias, para que isso aqui? Muita gente nos criticou. Eu estou até fazendo um documentário sobre a renda ZARP, aí eu peguei um período em que o Heródoto pede, no caso é o Richard Ins, filho, né, para desapropriar, pede que ele para fazer a via expressa. Para poder fazer, não, a via expressa não, as duas vias que passam em frente, as duas pistas. Para isso foi demolido o pavilhão de refeição da renda ZARP e mais 5 casas. Sim, ótimo. E aí ele conseguiu convencer a direção, né, os proprietários da renda ZARP, porque realmente aquilo era uma via muito estreita. É verdade. Imagina. Ele vindo ali. E era um negócio, né? Imagina você demolir o pavilhão de a passagem subterrânea. Você demoliu o pavilhão de refeição da fábrica, 5 residências boas das residências, eu tenho as fotos, para poder abrir e fazer as duas vias. Quer dizer, isso é uma coisa, naquela época já. É isso que nós estamos falando. Isso é visão de futuro, visão né? de futuro. Que o Paulo tinha e o Heródoto também tinha. E o Paulo foi a Via Expressa, né? Pois é, fantástico. Eu sou um morador do Cônigo. Se não tivesse a Via Expressa, eu não estaria morando mais no Cônigo. O Cônigo hoje, sem dúvida nenhuma, é o melhor bairro de Nova Friburgo. É o Cônigo. É o melhor bairro de Nova Friburgo. Entendeu? Por quê? Graças à Via Expressa. Se não tivesse a Via Expressa, estaria todos nós afunilados, né, na olaria. Não ia ter aquele progresso. É o que falta em Conselheiro. Começou a fazer a segunda pista lá da Roberto Silveira, ao lado do Colégio Feliciano Costa, vem até quase em frente ao Colégio Rui Barbosa e parou ali. Porque aquilo tem que ser feito. O Conselheiro hoje não suporta mais todo o tráfego da região centro-norte que passa por ali e a quantidade de pessoas que moram. Então, essa hora engarrafa tudo. Eu já vi o motorista de táxi falou que não pega a viagem para Conselheiro Paulino. Porque não volta, não consegue voltar. Agora você vê, tem 23 anos que aquilo está parado. Quer ver, a nossa família... Se cada prefeito tivesse feito um pouquinho, estava pronto. Mas é o problema, aquela visão de futuro que eles não têm. Eles não têm. O que acontece? Eu sou um pouco... Eu tenho vivência. Eu viajo, já fiz algumas viagens para o exterior. E Friburgo carece de um parque municipal. É um projeto meu que eu aprovei e Paulo Azevedo se apropriou aquela área todinha da Via Expressa para fazer um parque municipal. Esses caras que estão por aí, esses novos políticos de Friburgo, nem sabem que existe aquilo ali. Olha, o Friburgo está precisando. Onde tem Teve um momento que invadiram para fazer um... E ele foi lá, o Paulo Azevedo tirou os barracos todos que estavam lá. Ali onde arma circo, essas coisas? Do lado ali. Aquilo tudo ali era para ser, é o projeto que nós temos de fazer ali, o
Parque Municipal de Nova Friburgo. Isso tem na Espanha, nos grandes países tem isso aqui. Friburgo não tem um lugar, um parque. Eu tinha idealizado esse parque municipal com quiosque, com churrasqueiras, porque eu tenho churrasqueira na minha casa, mas a maioria dos friburguenses não tem. Ele iria para lá num sábado, num domingo, para curtir com a família dele, enquanto a gente vê em todos os países e cidades grandes por aí. Isso aqui, a família vai curtir o fim de semana, porque não tem dinheiro para ir para clube também não. Vai para lá. Iria para o parque municipal com churrasqueira, com quiosque, aquele negócio todinho. Com infraestrutura. Isso tudo foi tudo feito e pago pela prefeitura através do Paulo Azevedo. Quer dizer, ele deu o pontapé para fazer. Mas, infelizmente, os que chegaram depois dele, acho que nem sabem que existe isso. Não sabem. Então, é isso que a gente Eles não sabiam do plano de macro-drenagem. Pois é. Eu falei com o Marcinho Alves, que era o secretário-geral de governo, ele falou, nós vamos fazer um projeto. Eu falei, fazer projeto, você tem isso pronto. E exatamente. passei para ele, ainda bem que teve graças vontade a Deus, de achar. Não, e teve a sensibilidade do governador também, claro, de fazer isso aqui, que nós temos que ser eternamente gratos ao governador, que está fazendo essa obra, está concluindo essa obra. Essa obra era o sonho de Paulo Azevedo, de Heródoto, dos grandes políticos de Friburgo, que sem essa obra aqui, Friburgo não ia para frente. Agora Friburgo vai, não vai ter mais enchente em Friburgo. Então, mas é uma obra que não aparece voto. É por isso que não aparece voto. Aqui, fala um pouquinho da lei orgânica. Você foi... Eu ia perguntar isso também. Você foi... participou da comissão. Foi da lei orgânica. Da primeira lei orgânica do município. Agora eu já acho que já mudaram até a lei orgânica. Mudaram tudo. Vocês fizeram com 240 artigos, eles mexeram agora, tem 700 vários artigos. Eles já retalharam aqueles artigos todos. Nós fizemos uma lei orgânica muito bem feita, muito elaborada. Evidentemente que a gente sempre pegando sempre a Constituição Federal, do Estado, baseado na federal, no estadual, e fizemos tudo bem chutinho, mesmo? Bem feito. Quem nos ajudou muito isso também foi o Zé Augusto. Zé Augusto também nos ajudou muito. Nós ficávamos ali até de madrugada, né, Jorge? Até de madrugada fazendo aquilo. Trabalho enorme. Aí vem os atuais políticos vão lá e fazem uma colcha de retalho na lei orgânica do município. Artigo que eles mesmos já estão... Nem cumprem. Não, agora eles tiraram lá vários artigos porque atrapalham o governo. Quer dizer, eles eram vereadores. Não, mas eles queriam atrapalhar o governo que eles eram adversários. Exatamente. Agora o tiro bateu no pé dele, o veneno caiu na mão deles, né? Isso aí. Agora tem que engolir o próprio veneno, né? Agora tem que engolir o próprio veneno. Tiraram vários artigos. Você vê, é por isso que a política é uma coisa muito complicada. A gente fica triste porque a gente não vê novas lideranças. Eu não é porque está aqui presente, não. Além de amigo, eu sou um admirador do Jorge. Porque o Jorge não é uma pessoa inteligente. Da mesma forma. O Jorge é uma pessoa inteligente, é uma pessoa que ama Friburgo também. E conhece, né? Conhece a história toda de Friburgo. Isso é importante. Como educador, como político, como amigo de Friburgo. Entendeu? Aí você vê, chega aqui as pessoas que não sabem nem onde fica o PVC, as ruas de Friburgo, e conhecer também a dinâmica da administração pública, né? Isso é muito importante, né? Se tem determinados vereadores, se você perguntar qual a função do vereador, eles não vão saber responder. Não leram ou leu, né? Exatamente. Não conhece. Porque é a função do vereador. Eu era uma pessoa gostava tanto de estudar, que eu sempre tive hábito de ir para o banheiro, com jornal, com revista. Eu levava as leis que discutia na Câmara, levava para dentro do banheiro, para ler, para ver, isso aqui serve, não sei, quando eu fui presidente da Comissão de Justiça, eu ia para dar meu parecer, não dava meu parecer assim na perna, não. Eu queria saber por que estava dando parecer. Pô, será que tem alguém que faz um estudo disso aí? Hoje eles têm assessoria para tudo. Os seus mandatos foram 3 mandatos consecutivos? Consecutivos. E você resolveu abandonar a política? Aí eu perdi a eleição. Você perdeu, Eu né? perdi a eleição, ainda largamos. Aí resolveu... A minha mulher, que é minha grande companheira, minha grande parceira, ela fala que nós somos casados há 54 anos e mais 6 de namoro. Então, fizemos 60 anos que eu convivo entre namoro e casamento. Ela falou que os dias, isso ela confidenciou em roda de amigos nossos,
que ela é muito feliz comigo, até hoje é muito feliz, e somos muito felizes, nós somos muito parceiros. Mas os 12 anos que eu fui vereador, ela não foi feliz. Ela participava de tudo comigo, mas ela não era feliz. Ela achava que eu me estressava muito com a política. Era uma coisa muito estressante. Ah, mas é, né? Não é mesmo? Mas Então, é porque, ela não gostava da política, nós não éramos gostava. dedicados, né? Nós éramos dedicados, exatamente. A Dedicados. gente não tinha esse negócio de ficar fazendo moção para homenagear fulano. A gente cuidava do dia a dia do município. E você vê a participação do político, se ele é honesto ou não, você pega pela relação de bens da pessoa. Quando ele entra na política, ele tem que dar a relação dos bens, do patrimônio dele ali. E quando ele sai, é só ver o patrimônio que ele tem. Exatamente. Eu perdi dinheiro na política. Eu também. Eu perdi dinheiro na política. Não é mesmo? Graças a Deus. Que nós não fazíamos nada de falcatrua, nada disso, né, Jota? Entramos e saímos com as mãos limpas. Se tivesse feito, Mário, a gente não podia falar o que fala. Eu não poderia estar na imprensa da forma que eu estou. Não poderia, Janaína não nos chamaria aqui para prestar esse depoimento para a história de Friburgo. O que a gente ia dizer aqui? Pô, Mário está lá e isso não presta. Eu, Jorge lá, não sei o quê. Então, é importante. Nós honramos nosso mandato, né, Jorge? Nós honramos nosso mandato. Graças a Deus. Eu agradeço a Deus. Eu não fiz inimizade na política. Tem 2 ou 3 que são tão radicais que mas a grande maioria tem muito admiração por você. Como esse que vos fala aqui, eu tenho muita admiração por você. Obrigado. Mas aqueles que procuraram entrar na minha vida particular, aí eu alijei. Porque na vida pública eu não discuto pessoas, nunca. Eu discuto ideias ou a falta delas, das ideias. Mas as pessoas, não admito isso. Quantas vezes me chegaram com histórias feias, histórias aqui, ó, fulano está fazendo isso aqui, olha as fotos aqui, não sei o que. Pega isso, guarda para você. Mas sempre eu chamava uma testemunha. Carlos Pessoa trabalhava comigo no gabinete da Câmara. Aí chegou um camarada lá cheio de retratos, assim, que falei, pera um instantinho. Chamei Carlinhos, falei, Carlinhos, esse rapaz está com essas fotos aqui, que são coisas pessoais, eu quero que você seja testemunho que eu estou negando de olhar isso. Porque amanhã ou depois vaza, ele vai dizer que foi Jorge que vazou. Então você está de testemunho que eu não estou dando a mínima para ele. Porque eram coisas pessoais. Isso não entra no jogo político. Não entra. Não pode entrar. Teve um vereador que foi para a tribuna e disse que na minha casa foi, na tragédia, eu moro lá em Conselheiro, foi 1,80 m de lama. Ele foi para a tribuna dizer que eu era mentiroso, que na minha casa não tinha acontecido nada. Aí eu vou perder meu tempo em conversar com uma pessoa dessa? Não vou. Não, a cabeça é muito pequena, né? Porque leva para o lado pessoal. Né? Leva porque ele é mentiroso, não foi na casa dele, não foi nada. Então, bom, fica com o seu pensamento, porque isso não acrescenta nada na vida. Não acrescenta nada a questão pessoal. Nunca gostei disso, nunca admiti, né, Mário? Não, também não. Não tinha. Olha, eu vou contar uma história. Eu fui, enquanto presidente da Câmara, um dia, eu vou contar o fato, mas não vou citar nomes. No milagre, mas não cito sangue. Exatamente. Chegou uma senhora chorando. Pode entrar no gabinete. Não sei se eu te contei isso, Jorge. Pode sentar, minha senhora, com um copo d'água para ela. Eu vim aqui para denunciar um colega seu, vereador, porque ele me pediu para arranjar tantas títulos de eleitor que ele ia ligar as minhas trompas. Ia ganhar o neném e ia ligar minhas trompas. E eu tive dificuldade em conseguir os 12 títulos para ele, e nesse inteirinho eu perdi a criança. Eu falei, minha senhora, senta aqui. Se a senhora quiser eu levo adiante, mas a senhora vai responder por um crime também. A senhora foi conivente. Então... Vendeu o seu voto. A senhora vendeu o seu voto. Então tem o que vendeu e o que comprou. Então a senhora quer que a gente encerre o assunto aqui
Se ela quiser levar adiante, ela vai responder um processo também. Meu colega vai responder um processo, e a senhora também vai responder. É a compra e venda de votos. Não tem corrupto sem corruptor. Exatamente. Aí ela pegou, me abraçou, caiu fora. E ficou por isso mesmo. E eu não conto quem foi e jamais vou contar. Porque isso aconteceu, um fato que aconteceu mesmo. Mas ficou por isso mesmo, encerrou ali. Porque a pessoa só vê um lado, não quer ver o outro. Né? Então, encerrou ali. Ô Mário, com relação ao Heródoto, assim, pelo que eu já li, assim, do César Guille, eu sempre achei que o Heródoto, ele trabalhou no governo de César Guille, né? Foi diretor do DR, né? Mas eu sempre vejo, assim, os discursos do Heródoto, a postura, ele bebe muito na fonte de César Guille. Você acha isso? O César Guille foi um grande parceiro dele, né? Aquela coisa de cidade, aquele projeto dele de Cidade Parque, né? Eu vejo muita coisa assim, um modelo de gestão que ele copia do César Guille. César Guille, O César Guille, ele tinha muita admiração pelo César Guille, a realidade é essa. Aí ele né? Às vezes até imitar o César Guille em determinadas coisas. Pois eu sempre percebi isso no Heródoto. Isso também. Quando eu vi aquele projeto dele, o último, acho que foi do último governo Cidade Parque, era um projeto que o César Guille tinha também, né? Exatamente. Em você relação como historiadora, você sabe, porque existe muito plágio, né? Pois é. Não, mas a gente sente isso que você falou mesmo, assim, uma admiração, né? Ele não era nem na intenção de plagiar, mas ele tinha uma admiração tão grande que ia levar adiante aqueles pensamentos do César Guille. Do César Guille, né? Então você concorda. Eu realmente concordo com você plenamente. O doutor Heródoto, eu lidei pouco com ele, muito na oposição. E depois você deu um apoio a ele, não foi? Depois eu fiz um acordo com ele, mas enquanto eu militei na oposição a ele, eu não tive oportunidade de ter uma conversa cordial, civilizada, porque ele não era de muito diálogo, era uma pessoa difícil de você chegar perto, e eu também nunca fui muito fácil. Eu era o líder da questão do sindicato de professores, do CEP, na época, no núcleo municipal. O Heródoto pagava a gente muito mal. Ele tinha um desprezo pela educação, que né, Mário? Era um negócio. Ele falava na rádio que o que eu preciso são bons pedreiros, bons carpinteiros. O professor toda hora vem me pedir emprego. O professor é igual o chuchu, bananeira, todo fundo de quintal. Essa aquelas frase coisas pegou, dele né? que ele falava assim, sem pensar, não sei se depois ele se arrependia. Então ele nos afastava do diálogo com ele. E quando eu assumi a Secretaria de Educação, eu peguei uma situação caótica, porque ele não investia em educação e a cidade crescia. Foi o salário todo defasado, né? O salário todo defasado. Defasado. Foi A pessoa ano? ganhava salário mínimo e merendeiro servente meio salário. Era um negócio impressionante. Foi em 1989. Tinha 10 mil crianças fora da escola. Aquilo me afastou mais ainda da visão administrativa de Heródoto. E ele era muito amigo do meu avô. Meu avô era da UDN junto com o seu meu pai. E era amigo de Heródoto. Meu mas pai, eu não Romão conseguia, Aguilera Campos, era amigo do Camilo, que é avô do Jorge. eu não conseguia chegar perto dele, nem ele permitia também. E o tempo foi passando. Mas você também atacava bem ele, né, Jorge? Muita coisa. Olha, batia de frente. Batia. Assim como vocês batiam no Paulo, você, Reinaldo. É verdade. Né? Edil, a turma ali de Porto, batiam no Paulo sem pena. E eu batia no Heródoto. Lógico. Né? Mas saía dali, nós íamos tomar nossa cerveja. Sempre. Graças a Deus. E depois eu me aproximei dele por questões políticas. Eu achei bacana aquilo. E foi bom. Foi bom tanto para ele quanto para mim, porque a gente não leva na vida essas diferenças que nada vão nos acrescentar no plano espiritual. Nada. Né? Mas, ô Jorge, em cima disso que você está falando, que o Heródoto era muito difícil também. Quando ele assumiu a prefeitura, eu peguei o Heródoto, eu também era bem enjoado. Eu botei dentro do meu carro,
peguei o Heródoto, botei dentro do meu carro, falei, Heródoto, você vai perder comigo meia hora. Vamos lá no Cone. Levei ele no Sítio São Luís, Grande do Céu e Várzea Grande. Doutor Heródoto, eu quero que o senhor asfalte essas 3 localidades aqui do Cone. Aí ele me deu uma bronca. Você tá maluco, Aguilera? Você tá maluco? Como é que eu vou gastar uma fortuna asfaltando essas 3 comunidades aqui? Você não tem voto, não tem ninguém que mora aí, não tem voto. Aquele jeito dele, não tem voto, não tem voto. Falei, tenha ou não tenha voto? Ou você me ajuda, não conte mais comigo na Câmara. Voltei com ele, deixei ele na porta da prefeitura. Não levou meia hora, eu fui para o meu escritório. Eu sempre fui vereador, mas nunca deixei meu escritório de contabilidade e administração que eu tenho na Rua Portugal. Cheguei no meu escritório, a minha secretária falou, senhor Mário, o doutor Heródoto quer falar com o senhor. Liguei para ele. Ah, você pode dar uma chegadinha aqui? Eu já chamei o Elinho. Elinho era secretário de obras. Para conversar com a gente. Cheguei lá, o Elinho já viu, pode perguntar a ele. Elinho, tudo que esse maluco que é aí lá no Cone pode fazer para ele. Assim mesmo, pode perguntar a ele. Maluco. E fez tudinho. Hoje o Cone é um dos melhores bairros de Nova Friburgo, graças àquele asfalto que nós botamos lá. Entendeu? Então, eu tinha essa visão de futuro também. Eu aprendi com essa visão de futuro. E ele não, ele não queria saber daquilo. Ele queria não pedia nada para você, né? Não pedia nada para mim, nada. A Terezinha, a minha mulher, ela foi no governo do Heródoto, ela foi a secretária de creche do município. Fez um trabalho maravilhoso nas creches do município. Organizou todas as creches municipais e as creches particulares de Friburgo. Organizou aquilo tudinho. Eu fiz um projeto de lei direitinho, com as características tudinho. Você não podia pegar uma casa velha e botar um monte de criança ali, botar um depósito de criança velha, de criança pobre ali. Fazer uma coisa com decência, tudo com dignidade, direitinho. Foi tudo feito. E a Terezinha, que foi a diretora, foi a secretária do PIC. Isso aí foi uma coisa muito boa que nos honrou muito, porque a Terezinha, o Jorge Testemunha, que era da área, viu o trabalho que nós fizemos ali. Um trabalho de creche que esse trabalho está até hoje se fortificando aqui em Friburgo. Ô, Mário, como é que você vê a esquerda aqui em Friburgo? Olha, eu não sou nem da esquerda nem da direita, eu sou do centro. Eu procuro ser um homem equilibrado. Mas assim, os partidos, o PT, o PDT, e como é que você vê a atuação dos partidos de esquerda aqui? Eu acho muito radicalismo, eu acho que o radicalismo não leva a lugar nenhum. É porque o Fernando Pinto já disse aqui que a esquerda não tem espaço em Friburgo, né? Por ser uma cidade muito conservadora. Mas eu acho que não tem espaço em lugar nenhum com pessoas em sã consciência, ele não pode ter esse espaço. Porque o que acontece? O radicalismo não leva a lugar nenhum. Por que o Bolsonaro, ele entrou com boas intenções também, mas ele foi radical pelo lado da direita também. Não se deu mal. O lado da esquerda se dá mal também, não pode. Você tem que procurar na vida um equilíbrio. Não é fácil você ter um equilíbrio na vida. Mas tem que procurar ser um equilíbrio. Porque radicalismo, eu nunca vi radicalismo levar vantagem em lugar nenhum do mundo. Você já viu, Jorge? Em lugar nenhum. Lugar nenhum. Certo. Lugar nenhum. Então, o radicalismo, principalmente da esquerda que tem, ele dá um tiro no pé deles. Não vai adiante. A política é a arte da conversa. Exatamente. A arte da conversa, você não consegue levar nada adiante a ferro e fogo. Não dá certo. Você tem uma Constituição da República que de base parlamentarista e tem uma gestão de executivo que é presidencialista. Então há esse confronto. O presidente não consegue governar, administrar a nação, se ele não tiver um diálogo com o Congresso Nacional. Exatamente. Mas tem que ser um diálogo saudável, não tem que ser esse negócio de tomar lá da cara. O prefeito aqui elegeu um vereador. Vamos voltar aqui para a nossa cidade. O prefeito atual elegeu um vereador. Esse vereador já rompeu com ele. No entanto, você Até olha... o vice rompeu com ele, né? Não, ele que rompeu com o vice. Já não estão mais juntos, não? Não. Aí você olha a base que apoia o governo, que eu costumo dizer
porque É o famoso toma lá da cá. é a base alugada. É isso aí. Toma lá da isso cá. é que É a base alugada. Você tem lá 17 vereadores que votam com o prefeito, independente do que ele mandar. Não quer nem saber da matéria. Chega lá e gosta. Não é? Vota, não lê, não quer isso saber. aí. É. Aí ele tem 2 ou 3 vereadores importantes na questão da técnica da casa, que preside a Comissão de Justiça, Constituição, Justiça e Redação Final, esse é ali bem alinhado com ele, e tem o da Comissão de Finanças e Orçamento. Ele precisa ter esses 2 vereadores Segura tudo, com ele. segura tudo. É o que segura. É. Então os outros 16 ou 15 não querem nem saber. Se vem um parecer favorável do presidente da Comissão de Justiça, e vota. Se vem da Comissão de Orçamento, vota. Então não é uma coisa montada no diálogo e de acordo com um projeto. É aquilo que o prefeito quer. Não é? E a oposição fica gritando, esperneando sozinha, com 4 ou 5 não tem como. vereadores. Então essa relação é que me incomoda. Me incomoda também. Me incomoda. Quantas vezes Mário liderava o governo de Heródoto, chegava um projeto que nós víamos que era do interesse do município, nós na oposição, esse projeto do interesse Vamos votar. do município, vamos votar. Eu da mesma forma, com Paulo Azevedo, eu votava a favor. Interesse público. Falta isso. Acima de tudo, o município de Nova Friburgo. Aí Acima se de tudo. hoje eu chego aqui e falo mal de Bolsonaro, eu sou Lula. Se eu falar mal de Lula, eu sou Bolsonaro. Mudou tudo, né? Aí você pega os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, o fato de eu não gostar do Flamengo, por exemplo, não me faz ser Fluminense nem Botafogo, eu sou Vasco. Exatamente. O futebol te mostra os caminhos, né? Então não é ai ou Mas eu defini bem aqui. Os extremos, né? Exato. O extremo da esquerda e o extremo da direita. Os dois vão sucumbir. Você pode estar certo que vai entrar um cidadão que seja de centro. do centro, que vai tomar conta do Brasil. Tem que tomar conta do Brasil. Não pode ser nem esquerda, nem direita. Tem que ser um do centro. Não, Mário, acho até pode, mas tem que saber dialogar. Pois é, mas até o momento não tem, né? Tem que saber dialogar. Até o momento não tem esse diálogo. Você pega, eu falei outro dia numa entrevista lá aqui na TV Zoom, né, que você pega as figuras políticas. Leonel Brizola foi maior PDT. Brizola morreu, o PDT murchou. Ulisses Guimarães era um monstro, mas ele morreu, o MDB acabou. Não é verdade? É verdade. Aí você pega, o PSDB era Fernando Henrique. Fernando Henrique sai da política, o PSDB hoje é um arremedo de partido. Né? Aí você tem, Lula é maior do que o PT, muito maior. Muito maior. O PT só ganha com Lula, não ganha com outro. Já foi provado. É verdade. Por que Dilma ganhou? Ganhou porque Lula carregou ela. E quando ele foi preso, que ele estava preso na eleição passada, o Haddad não conseguiu ganhar do Bolsonaro. Então Lula é a grande figura do PT. É verdade. Né? E a direita é muito maior que o Bolsonaro, mas muito maior. Sem dúvida. Agora, com relação, eu não sei se vocês concordam comigo, essa questão da polarização na história política de Friburgo, Amâncio e Feliciano Costa e Amâncio, revezando o poder. Depois essa polarização de Heródoto e Paulo. Até as bandas também, né? Euterpe e Campesina. Essa polarização, isso ajuda, isso é benéfico? Porque um tenta superar o outro. Não prejudicou não, né, Jorge? Não prejudicou. Não prejudicou, não. Porque depois que a gente saiu dessa polarização, parece que a administração do município foi piorou. Pois é. Porque a polarização faz com que essa competição, o que eu já ouvi dizer, queria fazer melhor do que o outro. Que a competição entre Euterpe e Campesina que manteve as duas bandas por mais de um século, né? São duas agremiações que geram Você muito acha orgulho para nós, né? Positivo? As duas agremiações, né? Eu sou Euterpe, Mário Campesina. Mas eu gosto muito, eu gosto dos dois. Não, eu gosto dos dois. Mas vocês acham que essa polarização foi benéfica? Eu acho que foi. A cidade foi vem agora na peça aí, a promessa, né? Que vem a história do Samuel Antônio dos Santos, que é o fundador da Euterpe, que construiu a Capela de Santo Antônio. Aí você observa que o Barão de Nova Friburgo, Você vai estar nessa peça. Eu sou a baronesa de Nova Friburgo. Que vai ser sábado, às 19 horas, no grupo de promoção humana. Isso, exatamente. E a nossa amiga
aqui é uma das artistas do espetáculo. Aí você estaremos observa. lá. É, com certeza. Você observa que onde começou essa polarização? Quando começou o movimento do Galiano das Neves, né? O movimento republicano, Ah, sim. não é? Contra- Aí o movimento republicano precisava de uma banda de música para apoiar Tocar os eventos. nos Um eventos. grupo de músicos sai da EUTERP, que era monarquista, e vai e funda a Campesina. Campesina. Aí começou. Ficou a rivalidade entre os A dois. rivalidade vem dali, de Pois é. 1870. Uma rivalidade sadia, né, Jorge? Lógico. Pois é, essa Verdade, polarização sadia. parece que foi Foi sadia. sadia Foi na sadia. administração. E ela Foi, veio foi. ao longo desse tempo todo Foi sadia. e existia no futebol também, né? É. Friburgo, Esperança. Friburgo e Esperança. É, Depois pois veio é. O Fluminense também, É. o Serrano. E era um negócio que a cidade vivia isso. Né? Isso. Mara, O programa nosso, quando era menino, era no domingo depois do almoço, e assistia o jogo, o Campeonato Friburguense de Futebol, que era fantástico. O Campeonato Friburguense de Futebol. É. O seu pai participava. Seu É. pai, nós, eu e seu pai, sempre com a camisinha do Fluminense. papai gostava muito de futebol, sempre Seu Aires gostou Jardim. muito, Seu Aires sempre Jardim. gostou Meu muito. companheiro, né? EUTERP. Deu É tempo. isso aí. Mari- E você talvez você não sabe, falando um segundinho do seu Aires, que eu não poderia deixar, que você é a filha dele. O que acontece? Eu fui muitos anos diretor social do clube de xadrez. E os bailes de carnaval eram todos feitos por mim. E sabe quem tocava na banda? Que fazia tudinho lá, era o Aires Jardim. Tudo comandado por eu e o Aires Jardim. Eu que contratava ele, e ele contratava os músicos, fazia banda do Bola Ganhei um Branca. dinheirinho Bola lá também, Branca. tá, mano? Quem? Eu ganhei um dinheirinho. Pois lá, é, que eu nunca tocava ganhei, não. também. Papai ganhou Pois é. também, papai ganhava Pois é, bem. mas seu pai, pode perguntar, ele está aí Pagava vivo, é legal, testemunha. gente. É. Eu era louco pelo clube de xadrez. Eu era louco pelo clube de xadrez. E se eu fosse hoje uma autoridade, jamais deixaria que acontecesse aquilo que está acontecendo no clube de xadrez hoje, que é a demolição do clube de xadrez. Eu acho que aquilo ali é um absurdo, um crime para a história de Nova Friburgo, a demolição do clube de Como xadrez. foi o Colégio Modelo? Isso é Crime. verdade. Né? Eu passei, quando eu soube que aí vai ser um edifício ali, eu chorei. Dentro do meu carro eu chorei. É. Eu chorei porque eu vivi grandes momentos da minha vida ali dentro do clube de xadrez, inclusive com seu pai. Não, é lamentável mesmo. Mário, a gente já está no final. Você gostaria de fazer algumas considerações finais? A consideração que eu quero falar, Janaína, Jorge Carvalho e convidados, dizer a vocês o seguinte, que para mim é uma honra muito grande. Eu estou com 78 anos, amo Nova Friburgo, tudo na minha vida foi construído aqui em Friburgo, com honestidade, com trabalho. Eu trabalho até hoje, com 78 anos. Isso que a minha equipe médica, eu estou saindo agora no problema médico, que graças a Deus, acabei de falar com você que estou aqui num momento muito feliz da minha vida, que eu estou curado de um câncer de estômago que eu tive. Eu estou curado graças a Deus, primeiramente a Deus, graças a minhas 3 filhas, a minha esposa e as orações dos meus amigos. Isso aqui, eu sou muito grato a Deus e prometi ao meu chefe lá de cima, eu quero ser melhor do que eu fui até hoje, ajudar mais o próximo. Eu quero ajudar mais o próximo. É o meio que eu tenho, que não basta você orar, você tem que ter a oração e a ação. Eu quero ser mais ativo do que eu fui até hoje. É ajudar mais as pessoas que me procuraram, que precisaram de mim, eu ajudar mais as pessoas e, dentro do possível, ajudar a Nova Friburgo também, porque eu amo essa cidade. Eu amo Friburgo. Friburgo é uma cidade que eu sou apaixonada por Friburgo. Eu já conheci muitos lugares na minha vida, mas a minha filha que mora no Canadá, papai, ela já está muito bem no Canadá, papai, vem para cá morar aqui. Não, minha filha, eu jamais vou sair de Friburgo, porque eu amo Friburgo. Eu vou aí, pelo menos 2 vezes por ano, eu vou te visitar, aí você vem 3 vezes aqui no Brasil me visitar. Nós vamos diminuir distância através das viagens, mas eu largar Friburgo jamais. Jamais vou largar Friburgo, porque eu sou muito grato a Friburgo, me deu tudo de bom que eu tenho, e o principal que eu tenho, não é nem patrimônio, sabe o que é? Os amigos que eu tenho. Eu chego lá no clube, troco ideia, a gente bate papo lá, conversa, ri, não é mesmo? Fala das coisas. Você Quer precisa coisa melhor pagar que isso? menos cerveja, Mário. Pois a turma, não, porque eu desde maio que eu não vou lá, né? Mas eu agora, eu acho que eu agora vou ficar um pouquinho mão aberta. Porque quando eu era presidente da Câmara,
O Jorge mesmo falava, me criticava, que eu fazia economia até com o dinheiro da Câmara. Nós íamos num congresso, aí vocês vão beber o que aqui na mesa? Ah, vamos beber Coca-Cola. Não, então não pega uma latinha para cada um não, que sai mais caro. Vamos pegar uma Coca-Cola ali que sai mais barato. Aí eles riam de mim. Pô, você tá pão duro, né, miserável? Sou pão duro com o meu dinheiro, sou pão duro com o dinheiro público também. Mas eu fazia, quando eu era presidente, que eles iam viajar, quem levava o dinheiro era a Mário. Eu autorizava o Mário que vai levar. Mas eu controlava bem, né? Voltava o troco. É isso aí. Tinha troco, sempre tinha troco. É o exemplo é o GPH, né? Exato. O senhor realmente O Grupo Promoção Humana é minha levantou o vida, eu GPH. dedico aquilo lá, o GPH hoje está uma instituição de espaço caridade maravilhoso em sensacional, Friburgo. maravilhosa. É. Nós estamos com uma parceria maravilhosa, a Jane Airão é uma figura que eu tenho maior admiração e carinho por ela. E esse fim de semana nós estaremos lá aplaudindo a Janaína e a equipe da Jane todinha lá. Tá Vamos certo. estar lá juntos lá, se Deus quiser. Tá bom. Mário, muito obrigado. Obrigada, Sempre aí. uma alegria te reencontrar. Você é uma pessoa importante. João Aguilera também, seu irmão, foi vereador e era um grande amigo meu. Família sua, toda sua, né? Então, muito obrigado. Fico muito honrado de poder participar desse momento aqui, dessa sua história aí, desse momento de emoção na sua vida. E eu poder participar, estar ao seu lado aqui. Muito obrigado. Que Deus continue te iluminando. Me senti muito bem ao lado de vocês aqui. Senti à vontade e dizer a vocês que mais uma vez agradeço a Deus por vocês me proporcionaram esse momento aqui de participar um pouquinho da história de Nova Friburgo com vocês. Tá bom, amigo? Abraço. Obrigada.